O Barcelona entrou em campo nessa terça-feira para disputar mais uma rodada da Champions League com o objetivo de obter um bom resultado e subir na classificação geral, porém o clube catalão se viu completamente dominado diante do Chelsea, que foi o seu adversário na quinta rodada, e após uma partida humilhante muito abaixo do esperado, o Barcelona perdeu por 3-0 fora de casa, um resultado que deixou a torcida em choque e aumentou ainda mais a pressão sobre o elenco que já vinha sendo questionado ao longo das últimas semanas. Antes da partida o Barcelona se encontrava em 11º lugar e precisava desesperadamente vencer para ficar entre os 8 primeiros colocados que garantem uma vaga direta para as oitavas de final, mas depois desse tropeço devastador que expôs diversas fragilidades do time, o clube caiu para a 15ª posição, algo raro e muito preocupante para uma instituição do tamanho do Barça. Ainda faltam 3 rodadas e o Barcelona tecnicamente ainda tem a chance de virar essa situação, embora seja uma missão cada vez mais difícil e que agora exige não apenas talento, mas também força mental, concentração e uma postura completamente diferente da que foi apresentada contra o Chelsea. Os próximos adversários serão Frankfurt, Slavia Praga e Copenhague, sendo 2 partidas em casa e uma como visitante, e como o Barcelona possui um elenco muito bom no papel, muitos ainda acreditam que existe esperança, que o time pode reagir e mostrar que ainda tem ambição para avançar no torneio, embora a frustração dessa derrota tenha deixado um clima pesado e um sentimento de urgência que torna os próximos jogos decisivos não só para a classificação, mas também para a confiança de todo o elenco. Além disso, a maneira como o time se comportou deixou claro que algo precisa mudar imediatamente, porque se o Barcelona repetir atuações tão abaixo da média, corre o risco real de ficar fora de uma fase de mata-mata que historicamente sempre fez parte da sua identidade competitiva. Nessa partida contra o Chelsea, muitos esperavam um grande espetáculo individual entre Lamine Yamal e Estevão, já que os dois são as jovens promessas de seus clubes, têm a mesma idade e já carregam um nível de expectativa absurdo para atletas tão jovens, mas infelizmente não foi isso que vimos em campo, já que enquanto Estevão brilhou com uma atuação espetacular que impressionou até os torcedores rivais, Lamine Yamal teve uma partida bem apagada e não conseguiu mostrar a mesma qualidade que normalmente apresenta com a camisa do Barcelona. Ambos são jogadores extremamente talentosos, driblam muito bem, têm personalidade e potencial gigantesco, porém o contraste entre as atuações dos dois nesta rodada gerou debates intensos nas redes sociais, com muitos afirmando que Estevão é atualmente melhor que Lamine Yamal, enquanto outros defendem que Lamine é incomparável e que um jogo ruim não muda o fato de ele ser uma das maiores promessas do futebol mundial. Esse tipo de comparação sempre cria polêmica porque estamos falando de 2 jogadores que ainda estão em pleno desenvolvimento e naturalmente terão altos e baixos, mas mesmo assim essa discussão tomou conta da torcida nas últimas horas. Então, na sua opinião, quem é melhor, Lamine Yamal ou Estevão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate com certeza ainda vai gerar muita conversa nos próximos dias, especialmente porque os dois serão protagonistas de muitas outras partidas importantes no futuro, e cada confronto entre eles só aumenta a rivalidade saudável entre essas grandes promessas do futebol internacional. E o mais curioso é que, mesmo com toda essa pressão, ambos seguem mostrando maturidade impressionante para a idade, o que só aumenta a expectativa para os próximos capítulos dessa disputa talentosa que está apenas começando. Bom, o Barcelona fez uma partida extremamente difícil e muito abaixo daquilo que se espera de um clube dessa grandeza, e faltando ainda vários minutos para acabar, muitos torcedores já pediam o apito final porque consideravam a derrota totalmente garantida, já que o time não conseguia reagir e parecia completamente perdido dentro de campo. A sensação de humilhação tomou conta da torcida porque, apesar de todos esperarem um jogo complicado, ninguém imaginava que o Barcelona seria dominado dessa forma tão vergonhosa, praticamente sem competir e sem demonstrar qualquer capacidade de reação em vários momentos do jogo. Para vocês terem uma noção, o Barcelona passou mais de 40 minutos sem conseguir finalizar no gol adversário, um número absurdo para uma equipe que tradicionalmente sempre foi reconhecida pela sua capacidade ofensiva e criatividade, e além disso quase não criou oportunidades reais, e quando criou, desperdiçou de maneira inacreditável. A defesa mais uma vez mostrou falhas gravíssimas, erros básicos e desatenções que já vêm se repetindo há meses, algo que deixa todos sem entender como um time com tantos jogadores talentosos defensivamente consegue cometer erros tão amadores em jogos decisivos. Para piorar, o Barcelona marcou um gol contra e ainda jogou praticamente toda a partida com um jogador a menos, o que afetou completamente o desempenho coletivo e tornou a reconstrução do time dentro da partida praticamente impossível.
Essa combinação de erros, expulsão, falta de criatividade e desorganização deixou claro que o Barcelona vive um momento delicado e precisa urgentemente resolver problemas internos, seja no psicológico dos jogadores, na estrutura tática ou até mesmo na postura dentro de campo. E quando a equipe demonstra tanta fragilidade emocional diante de um adversário competitivo, isso acende um alerta ainda maior sobre a preparação do grupo, que parece mais vulnerável do que nunca em situações de alta pressão. Nesse momento quase todos os torcedores culés estão culpando Ronald Araújo mais uma vez pela derrota do Barcelona, e muitos inclusive estão pedindo publicamente a venda imediata do jogador, algo impensável alguns anos atrás quando Araújo era considerado um dos pilares defensivos mais seguros do elenco. Ronald Araújo mais uma vez cometeu erros desnecessários em mais uma partida importante, e suas decisões equivocadas resultaram em uma expulsão ainda no primeiro tempo, o que prejudicou drasticamente toda a equipe, especialmente porque jogar com um a menos em Champions League é praticamente uma sentença de morte contra times do nível do Chelsea. A Champions League parece ser um verdadeiro pesadelo para Araújo, porque apesar de ser reconhecido como um jogador de alto nível, ele acumula falhas que marcaram temporadas anteriores e que continuam assombrando o clube. Para quem não lembra, na temporada 2022-2023 Araújo foi expulso contra o PSG nas oitavas de final, contribuindo para a eliminação do Barcelona. Já nas quartas de final da temporada 2024-25, ele falhou de forma brutal contra a Inter de Milão, que aproveitou o erro e eliminou o Barcelona, e agora novamente o jogador volta a ser expulso, prejudica o time e ajuda a empurrar o Barcelona para uma situação crítica dentro da competição. Muitos torcedores estão dizendo que já não dá mais para defender Araújo e que o jogador deveria ser vendido imediatamente, enquanto outros acreditam que ele apenas vive uma fase ruim e que ainda pode voltar ao seu melhor nível. Então me diga aqui nos comentários, você é contra ou a favor da venda de Ronald Araújo? Quero saber sua opinião sobre esse momento delicado do zagueiro. E esse debate deve continuar forte porque Araújo sempre foi visto como um líder natural dentro do elenco, e ver um jogador tão importante viver uma fase tão problemática causa uma divisão enorme entre a torcida, que já não sabe mais o que esperar dele nos grandes jogos. Desde que Íñigo Martínez saiu do Barcelona rumo à Arábia Saudita, a defesa do Barcelona viu seu nível cair consideravelmente, já que Íñigo era extremamente competitivo, entregava tudo dentro de campo, se sacrificava pelo time, tinha liderança, experiência e ainda marcava gols em momentos importantes, e sua ausência se tornou algo que muitos torcedores sentem profundamente até hoje. Infelizmente as chances de Íñigo voltar para o Barcelona são muito baixas, e isso é realmente triste, porque sem dúvidas ele era o melhor zagueiro do elenco em termos de consistência, postura, agressividade e leitura defensiva, e muitos acreditam que se ele estivesse presente nessas situações recentes, os resultados poderiam ter sido completamente diferentes, especialmente porque ele dificilmente cometeria erros como os que vimos nos últimos jogos. Então me diga nos comentários, você sente falta de Íñigo Martínez? Acha que a defesa ficou mais fraca desde que ele saiu? Me conta aqui que eu vou estar lendo tudo com atenção, e claro, te vejo no próximo vídeo para continuarmos acompanhando juntos esse momento turbulento, mas ainda cheio de esperança, que o Barcelona está vivendo na Champions League. E o mais impressionante é que, mesmo tendo ficado pouco tempo no clube, Íñigo conquistou uma confiança tão grande da torcida que muitos consideram sua ausência um dos fatores mais decisivos para a queda no nível defensivo, mostrando o quanto sua presença fazia diferença tanto na organização quanto na segurança da linha de defesa.